Fala almas, todo mundo bem? Fala mundo, fala Brasil. Gente, hoje eu queria trazer alguns insights para todos nós. Seja bem-vindo ao canal antes de tudo. Eu sou Stephanie Mendes, esse é o Taróloga da Alma, um canal muito doido, onde a gente tem leituras de tarô, onde a gente traz alguns assuntos, temas, bandeiras que eu acredito que são importantes a gente refletir sobre o mundo afora, e hoje não é diferente. O vídeo traz um pouco dessa proposta da gente ampliar, né, a nossa mente, entrar cada vez mais em contato com a nossa raça humana, com a nossa espécie humana, porque por mais que a gente tenha uma alma e talvez a nossa alma sutilmente lembre o que a nossa alma veio fazer aqui nessa vida, nessa jornada, né? Pensa bem, a vida é um trem muito doido. A vida é uma viagem curta e longa ao mesmo tempo, e você sabe que você tá aqui de passagem, e tem dia que parece que tem 50 dias num único dia, e tem momentos que você olha para trás e fala, uou, passou uma vida inteira. Então, pensando nisso tudo, eu, humildemente aqui, dentro do meu trabalho, dentro do meu dia a dia, eu sou uma babá no estado de Nova York aqui, e eu tenho essa experiência ao longo desses anos que eu fui criando com as crianças, essa experiência. O que é criar uma criança? O que é poder ajudar, facilitar, visualizar uma rotina de uma criança, e o que talvez seria uma vida saudável, feliz de uma criança. E eu vejo que dentro da minha experiência, dentro da minha realidade, dos contatos que eu tenho com as famílias que eu convivi, experienciei e pude talvez ajudar ou, enfim, estar ali, eu entendi a carência humana que existe, eu acho que na nossa espécie humana, o lance de falar não. O lance de dizer não pode, não se deve fazer isso ao próximo, ao outro. Não deve fazer isso para a irmãzinha, para a colega, para o colega. As crianças são muito inteligentes. Nós somos atrasados em relação às crianças. Isso é uma coisa que tem que ser dita aqui hoje e agora. Quando nós nos permitimos passar tempo com as crianças, nós percebemos que quem aprende com ela somos nós. É batata. Em algum mínimo momento a criança vai te surpreender com uma coisa muito simples, humilde, que é um toque do astral, de Deus, do universo, não sei o quê, e pum, muda tudo. Você fala, uou. Criança é muito inteligente. Não subestimem as crianças, e você aí, gente grande que tá do outro lado, você se lembra da sua criança. Você não deixou de ser a sua criança. Então, preste atenção nisso, porque dizer não é fundamental para a saúde, para a mente, para a estrutura da vida daquele ser humano que vai ser o seu filho, que vai ser a sua filha no futuro. Não vai ser uma criança eternamente. Os pais que muitas vezes eu tenho muita dificuldade de lidar são os pais que têm medo de dizer não para os filhos, tem medo de estragar o dia lindo do filho, tem medo de colocar uma regra, um obstáculo, colocar um limite, colocar ali um negócio para a pessoa entender que nem tudo vai ser do jeito do mundinho, do umbigo da criança que ela quer. Quando a gente para entender um pouco o universo das crianças, até certa idade, naquela primeira criancinha ali, dos 0 anos até certa idade, o foco do mundo daquela criança é ela. Não tem como ser diferente. Tudo para ela é novo, então ela tá aprendendo, tá vivendo, não sei o que, não sei o que lá. Então tudo é ela. Só que com o passar do tempo, com o passar das interações, a gente tem que ir moldando o nosso ego, porque quando a gente está focado só na gente está vivendo nas margens e bases e regras do ego.
Se o ego é dominante, não sou eu que estou vivendo, é o meu ego que está vivendo. E automaticamente, consequentemente, eu acho que tudo tem que vir ao meu reino, e não é assim. Para a vida fluir, para o flow da vida acontecer numa vida real, sendo prático, objetivo no dia a dia da realidade de uma criança, ela tem que entender em que tem momentos em que ela, não, agora você não pode brincar porque você precisa se arrumar para ir para a escola. Não, você não pode ficar mais tempo assistindo TV porque agora é hora de fazer dever de casa. Tem coisas que são simples comunicações que podem ajudar muito a sua criança, que às vezes é uma criança birrenta, que às vezes é uma criança que chora por tudo, às vezes aquela criança entendeu que se eu abrir a boca aqui 2 minutos eu vou ter exatamente o que eu quero, se eu bater a mão aqui e dizer não, 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 e se a criança começa a dizer não, 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 ela entende aquela força, aquele poder. A dinâmica do não na vida de um ser humano, na espécie, na raça humana, é fundamental, é necessária. E se não tem essa educação que vem do lar, que vem dos cuidadores, que vem quando aquele serzinho ainda é um bebezinho, se ele não começa a entender que a vida existe os sims, e sim, você pode tudo, e não, eita, não, cuidado, não, você não pode tudo. Quando a gente começa a mostrar isso para as crianças, facilita preparar ela para o mundão de Deus. Me fala as suas experiências do mundo. Como que dói ouvir um não no trabalho, de alguém escroto lá fora no mundo, de alguém que está estressado no trânsito, de alguém que não quer te ajudar, de alguém que não te respeita, de alguém que não quer, sabe? Dói, não dói? Então, ter essa preparação dentro de casa, ouvir o não das pessoas que você mais ama, vai ser a melhor coisa que pode te acontecer na vida. Vai ser a melhor coisa que pode acontecer para o seu filho no futuro. Então, abra a consciência de perceber que existem muitas realidades no mundo. Não existe só o seu lar, o seu bairro, a sua casa, do seu jeito, daquele jeitinho assim. Seu filho, sua filha, mais hora ou menos hora, vai ter que interagir com outras crianças de outros lugares do mundo, com outras experiências, com outros níveis de realidade, de interação, de desenvolvimento e parari parará, e mais hora ou menos hora vai ser como batata, ela vai ouvir um não que pode ser muito difícil para ela digerir, escutar, entender, viver esse não. E outra coisa, pais que não sabem dizer não, educar o filho, mostrando a importância do não, vai estar criando seres humanos que não sabem muitas vezes dizer não, que são necessários. Um homem chega para abusar. Eu já vou no pior exemplo, gente, porque foi o exemplo que eu vivi. Eu fui essa criança abusada. Um homem chega ali no parquinho, começa a conversar com a tua filha, ela tem 7 anos de idade. Aí tá ali, papo vai, papo vem, quando vem, ele fala, vamos ali beber uma água ali naquele lugar que é mais escondido, e passa a mão na menina. Se ela não sabe, às vezes, gritar, não faça isso, não vou lá beber água com você, porque eu sei que eu não devo ir lá com um estranho que eu nem conheço. Olha como não salva vidas. O equilíbrio é fundamental em tudo na nossa vida. E dizer sim para os nossos filhos, e mimar eles, e amar, e facilitar a vida, e querer fazer a vida dos nossos filhos ser super fácil e tal, porque a gente ama eles e a gente não quer que eles sofram ou vivam nada da peleja que a gente viveu, super entendo. E claro, nossa, eu queria que o mundão inteiro tivesse essa facilidade. Seria lindo um mundo sem desigualdades. Seria lindo um mundo onde todo mundo pode ser feliz. Esse mundo, ele tá caminhando para isso, ele ainda não existe. Mas o que você pode fazer pelo seu filho é facilitar a cabecinha dele, que já tá crescendo e vivendo numa geração muito doida, com muitas informações, aonde a gente tem todas as facilidades, aonde o AI, a tecnologia, o futuro, tudo isso vai trazer em dobro, em dobro, em dobro. Daqui a pouco nós vai ser igual o ser humano do futuro, a gente vai ser um peso de porta, a gente não vai precisar fazer nada,
porque vai ter máquinas e toda essa estrutura do AI vai estar modificando muito o nosso futuro, a nossa vida, e a gente só precisa se relembrar do que é ser humano, do que é voltar a ser humano. E as crianças são humanas, as crianças, elas são fáceis de lidar, mas elas estão já sendo apresentadas desde muito cedo, desde muito novas a um mundo que é real, mas não é o realismo, entendeu? Toda a facilidade do AI, todas as tecnologias, a rede social, tudo que vem atrelado a esse mundo é real. A gente é real, pô. Tô falando com um celular que é uma baita máquina, que é um computador, que faz tudo que eu precisar, que eu quiser aqui, se eu precisar. Entendeu? É real. O lance é real. Só que é muito real também o fato de que nós somos uma espécie com diversas culturas, cores, jeitos, bandeiras e whatever, coisas que o ser humano já inventou. Então isso já é muita bagagem, muita informação para as cabecinhas atuais que estão chegando no mundo hoje. Pensa, as crianças que têm hoje 4, 5 anos, elas já são 1000 anos-luz avançados comparados a nós que temos 30, 40, 50 anos, porque ele já deu um salto, né? E qual é a sutil ligação entre eles e nós? O fato de ser uma raça humana, o fato de ser uma espécie animal, ainda, graças ao sei lá qual o nome que tá aí em cima. Deus, vamos falar assim por agora? Nós somos ainda humanos. Nós somos feitos de ossos, carnes, músculos, sangue, um monte de outra parada que deve ser muito mais chique os nomes, que eu não vou entender nada disso, e bulufas, mas que ainda é uma parada animal. Ainda é um pouco selvagem. Eu ainda tenho que ir no banheiro, eu ainda arroto, eu ainda peido, eu ainda tenho vontade de xixi, de cocô, de todas essas coisas, e eu não controlo, eu não programo no meu corpo. Eu vou hoje peidar às 7 da manhã, eu vou hoje arrotar às 8 da noite. Hoje eu não vou no banheiro, mas amanhã, quem sabe quinta, eu aceito ir lá cagar. Pim, 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 pum. Viramos máquina? Não. Ainda somos bichos. E a gente estar ignorando esse fato faz com que a gente mate a natureza, que é o que a gente está fazendo, porque ela é o único recurso, e aí a gente tá viciado, doidado, chapado de loucura, de carência, de seres humanos doentes e doidos, de depressão emocional, uma parada emocional mesmo. A gente é muito cego e a gente tá viciado nesse sistema que mata a única coisa que a gente precisa, que é a natureza, e que é a natureza que faz a gente se lembrar que a gente é bichinho natural, humano. E as crianças são humanas em dobro, elas acabaram de sair do forninho, totalmente conectadas com o divino, com Deus, com as outras crianças. São seres de luz. Criança é um ser de luz que não tem preconceito, que não tem maldade na mente, que tem espaço de sobra na tela mental aí para ter ótimas ideias, para criar milagres futuros e coisas positivas. As crianças são o futuro, as crianças são as sementes do futuro, e se as crianças abraçarem a ideia de forma positiva do AI, mano, é o futuro positivo, é a nova era, é o mundo de paz, é o mundo de luz, é a gente entendendo o melhor dos dois mundos, é a gente trazendo a cura através do próprio pecado, porque é o pecado que te mostra onde tu trupicou. Opa, errei aqui no pecado, olha que legal, entendi, a cura tá aqui também. Aí você pega a cura e melhora, e vai pro próximo passo de evolução. E eu esperava isso um pouco da nossa espécie humana, mas, pô, a gente tá no ápice das paradas mais tops de... Pegamos lá as tecnologias do ZT, bom mesmo, muito louco. Agora a gente vai começar a ter uma pincelada disso na raça humana aqui no planeta Terra, onde tá tudo pegando fogo, tudo muito louco. E por que tá tudo pegando fogo? Porque a gente não entendeu que a gente não sabe nem o que fazer com o nosso lixo, que a gente não sabe nem o que fazer com a nossa parte humana, que a gente não sabe o que fazer com o lado ruim do ser humano, que é mentiroso, que é vaidoso, que é egoísta, que é ganancioso, que vai com a modinha, que é fútil, que é uma vergonha. Gente, é muito louco. E passar esses valores para as crianças, se você fala um não para aquele serzinho,
Vou trazer uma experiência do meu dia a dia, tá? Fui lá, a criança tá comendo, não comeu muito bem a janta, mas tá insistindo em ter uma sobremesa, porque aqui as crianças, elas comem o prato do arroz com feijão, que nem é arroz com feijão aqui, que é muitas vezes pasta, macarrão, elas comem as comidinhas delas já pensando na sobremesa, no sorvete que vai poder comer depois, com as frutas e parari parará, mas o foco delas não é nem o alimento. Entendeu? E como que eu fico bugada, porque como que a gente não passa esses pequenos valores desde criança, ó? Se você não come uma refeição legal, né? Esses alimentos que estão te trazendo vidas, esses alimentos que são bons, saudáveis, né? Pra tua máquina aqui, né? Teu corpo, teu osso, teu ombrinho, que tá mostrando meu ombrinho. Mas enfim, alimentos que ajudam o seu corpinho, aí você come esses alimentos e isso aqui que tá vindo de sobremesa, as frutinhas e tal, sorvete, whatever, esses alimentos industrializados e tudo também, é o depois, é porque, pô, nossa, né? Sei lá por quê, come a frutinha depois. Mas eu tô dando esses exemplos pequenos porque quando eu digo não pra minha criança, olha, não, você não vai poder comer a sobremesa porque você não comeu muito bem a sua janta. Então isso significa que você não tá realmente com muita fome. Então você não precisa encher teu corpo de coisa que não vai te trazer, não vai ser bom pra você. E você explica, você tem uma conversa, aí você explica para as crianças o que é bom comer, o que não é comer, o que não é legal ficar comendo, né, todo dia, toda hora, o que não é legal era comer. Enfim, eu vejo a última família agora que eu estou trabalhando, eu vejo que tem muito esse cuidado, esse toque, esse carinho. A mãe explica, eu explico, a gente conversa, mas em alguns momentos você vai ouvir a criança chorando por 5, 10 minutos, sim, porque você disse não, você não pode comer esse chocolate agora 10 horas da noite. E ponto final, sabe? Quais são as regras, os deveres e direitos que tu tem que cumprir na sociedade que falaram que é o não? São pequenos os momentos que eu tô conseguindo trazer aqui pra você, de exemplo, sabe? São pequenos nãos que a gente traz, que é difícil de falar para as crianças, porque a gente não quer ver as crianças. É muito mais fácil a gente facilitar a vida das crianças, agradar as crianças, porque aí facilita a nossa vida. É difícil ter criança, é difícil criar um filho, é difícil ter crianças, filhos, educar crianças, conversar, ter paciência, ter vontade de estar ali. É difícil tudo isso, por isso que se você não tá nesse vídeo, caiu aqui do nada e não tem nem filho, pense muito bem antes de se responsabilizar com outro ser humano. E se você já é pai, se você já é mãe, cria a maturidade de entender que o teu filho, beleza, teu filho, teu potinho de ouro, o amor da tua vida, é um amor transcendental, muda tudo, muda você, muda, né, você anda com o coração pra fora. Eu entendo tudo isso, mas o seu filho é um ser humano independente. Ele tem 2 pernas, 2 braços e ele é um ser humano. Quando ele tiver 30 anos nas costas, ele não vai estar na mesma relação que você, mãe e pai, agora. Porque você, com 30 anos, você queria estar vivendo as tuas paradas. Teu filho vai estar querendo viver as tuas paradas. Quando se conversa, se diz em relação à criação, né, de crianças, de seres humanos, de toda essa espécie, de tudo como o mundo está sendo hoje, sendo vivido hoje, tudo isso é em relevância. A gente tem que levar isso em relevância, porque as crianças nascem nesse mundo. Então a gente tem que explicar esse mundo, o tete a tete, para elas, atualizado, entende? E atualizado de uma maneira consciente, chamando a atenção delas para que aí, o que você, como linda alma que tá aqui nesse planeta super inteligente e radiante, as crianças são pura luz, são só raio de luz, o que você pode trazer de ideia boa para ajudar na família? É tipo isso que você tem que despertar nas crianças e alimentar nelas. Era tipo isso que a gente tinha que estar tentando alimentar nas comunidades, nas nossas religiões, nas nossas tribos, famílias, vizinhos, pessoas, amigos e parará. Tinha que ter menos inveja, menos ostentação, menos briguinha, menos mimimi, menos fofoca, menos interesse de vida particular, de famosos, de Hollywood, de música, de pop, de whatever, de indústria e de sistema. Tinha que ter mais a gente consciente no nosso dia a dia, tentando trazer a luz, ver a luz nas outras pessoas, ao invés de
reforçar, passar uma caneta, um bastão ali, reforçando, marcando mais ainda a sombra da sociedade, dos outros, das pessoas. Só que o mundo, ele gosta de andar na contramão. E aí ele te leva pela contramão sem você ter se dado conta que tu já fez uma escolha. E é por isso que eles falam que a porta, né, lá pros caminhos do diabo, do inferno, ia ser muito fácil, muito maior, e que a porta do céu ia ser muito estreita, pequena mesmo, porque cada cabeça é sua sentença, cada cabeça é sua escolha. Você está conscientemente fazendo escolhas que ajudam o mundo, o planeta, a sua família, o seu lar, a consciência dos seus filhos, a criação dos seus filhos? Porque o micro ajuda o macro e o macro tudo influencia. O micro influencia o macro e o macro influencia o micro. Então, se você tem esse tipo de consciência e cabeça dentro da tua casa, você já afeta a tua casa, que afeta o teu vizinho, que afeta a rua da tua casa, que afeta o bairro, que afeta a cidade, que afeta e vai afetando o mundo inteiro, caramba. Porque o mundo é um só. Criação das crianças e a observação dessa criação consciente é o futuro do rolê. É o futuro do rolê. A gente não tá preparado para lidar com as coisas que a AI, a inteligência AI do ZT mal lá, que tá tudo nas conspiração, com Elon Musk da vida lá. Essa mesa deles é muito maléfica, eles têm todos os planos lá arquitetados, eles ri tudo da nossa cara e eles sabem que a cura do lance das crianças, né, do lance disso que eu tô falando, das crianças, que tem a ver com as crianças, é a mágica da vida. Se você acredita em mágica, se você acredita em algo astral, espiritualidade, um plano, acredite, existe em português? Acredita ou acredite, eu acho que acredita que a mágica não é uma coisa flu-flu, não, que você vai ver luzes astrais e um monte de fada passando e duende pulando e Jesus Cristo voltando com a cruz, assim, não é deboche não, gente. O espiritual é uma coisa muito racional também. O espiritual é uma coisa muito prática. O espiritual é uma coisa muito objetiva. É uma escolha, é uma decisão. Eu sei que bichinhos morrem para o meu alimento chegar na mesa. O que eu posso fazer para ajudar? Eu posso diminuir? Eu posso controlar? Eu posso buscar outras coisas para fazer? É tudo uma escolha. Se você não está fazendo essa escolha, você está fazendo a escolha de não fazer a sua escolha. Entende? Não tem mais como, já caiu o véu, não tem mais como a gente esconder, não tem pra onde correr, só tem o realismo, só tem a realidade do que vai ser, de um futuro com muitas facilidades, totalmente diferente do que a gente espera, imagina, talvez já tenha robôs andando pela sociedade, de quem garante que não? Quem disse que não? Elon Musk, ele tem uma indústria, uma fábrica, um lugar onde ele só tá produzindo essas coisas do futuro que nem eu sei se o governo sabe o que rola lá. Porque pra mim esse cara é um dos caras que senta na mesa aonde os chefões do mundo, a super classe A, senta, entendeu? Ele sabe das conversas que mais ninguém pode saber no mundo, na minha opinião. E aí esse cara é a porta, gente. Tudo que ele vende, tudo que ele produz, tudo que vem através desse legado dele tá apontando pro futuro. O futuro já tá aí, a era aquariana, o AI, a inteligência artificial, todas as facilidades, tudo que vai acontecer em grande massa. Nós, como espécie, raça humana, nós estamos preparadas para isso? Não! Nós não estamos, porque a gente está no nível 1 da inteligência emocional, da base humana, do corpo, do coração, das estruturas, dos traumas, daquilo que é espiritual, daquilo que é mágico. O ser humano é tão incrédulo que ele deixou de acreditar numa coisa que ele nem tinha que botar muita fé, porque já é pelo que é. A vida já é esse milagre. A gente não tem que provar que a vida é um milagre. Eu não tenho que ficar provando a minha fé por nada. Eu já sinto a minha fé. Já é. Eu já sou a minha fé. Sabe assim, é uma coisa, a vida já tá provando pra gente constantemente que ela já ela já está acontecendo, ela está aqui e agora. E o mais louco é que quando você relaciona esses assuntos com as crianças vivem no aqui e no agora. As crianças estão aqui hoje e agora e elas não se preocupam, elas não atropelam, elas se divertem, elas bolam ideias, elas não têm julgamentos, elas não
crescem com preconceito, elas vão criando as suas tribos e comunidades de acordo com aquilo que ressoa de forma interessante e positiva. Existem crianças, sim, não dá pra gente falar que o mundo é perfeito e que não existe dificuldades, eu entendo isso, mas existe tecnologia e seres humanos, uma raça suficientemente capaz de lidar com todo tipo de adversidade que tem, porque nós somos diversos. Essa é a natureza humana. E crianças são natureza humana em dobro. Criança é um raio de luz, como eu disse e repito mais uma vez, não tem como a gente segurar, não tem como reter essa força, essa potência. Criança é inteligente, criança é milagre, criança é ideias, criança é criatividade, criança não é bloqueio, criança não é muro, criança é dar a mão a todo tipo de bandeira e ela vai acreditando no futuro, nas diferenças. Crianças não são ruins, crianças não têm dificuldades de ouvir não, quando elas entendem o motivo do não. Falta no mundo educadores, pessoas conscientes, vontade da gente mudar. E vontade de mudar de verdade, por compreender que tudo é conectado, que tudo tá junto, que nós dependemos da natureza, que a gente ignora diariamente, que nós somos animais, que a gente quer ignorar essa natureza nossa, que a gente envelhece e a gente fica enfiando plásticas e plásticas. Por que que os médicos, as plásticas, tá tudo tão em alta, tudo tão desenvolvido, tudo tão tecnologicamente falando assim, avançadíssimo, porque no futuro a galera que for ter que ficar parada porque as máquinas vão fazer tudo e nós não vai precisar fazer nada, vai às vezes ficar se olhando no espelho e não vai conseguir lidar com a sua própria verdade, com a sua própria realidade. É triste, mas é uma verdade, gente. A gente fica mascarando coisas só pelo simples fato de não aceitar a natureza humana da qual nós somos pertencentes, animais que somos. Sabe, os egípcios são tão inteligentes, eles estavam tão lá na frente, eles são a outra raça alienígena top e tal, super topzera, que eu acredito muito, que quer ajudar, que veio em prol em algum momento da história do planeta Terra, veio deixar ali um legado, um exemplo de ajuda, de comunidade, de senso, esse povo muito inteligente, além da casinha, é um passo fora da casinha, lá no futuro, do tempo deles. E nós podemos fazer isso no nosso tempo. Só que, como humanidade, será que a gente está preparado? Sabe, eu vejo uma sociedade, eu vejo nações com estruturas emocionais enfraquecidas. Nós somos muito fraquinhos. Pra eu te deixar chateado, é só eu rir da tua aparência, é só falar do seu corpo físico, é só te deixar pra baixo, é só a gente apontar os erros, é só a gente usar esse jogo emocional que aí a gente tá deixando o outro lado fraco, o nosso inimigo, a outra pessoa que eu não quero ver feliz. É fraco isso, então? O lado emocional é forte, entende isso? Junto com a mente sabe o que o coração sente e o coração sabe o que a mente pensa. Então, essa dança perfeita, quando ela tá equilibrada, você não é mais bobo. Você não vai ser passado de bobo pela sociedade, pelo sistema, pelas outras pessoas, por pessoas no teu dia a dia. Às vezes teus familiares vão te falar coisa que você vai ficar incrédulo, que você vai falar, eu não tô acreditando que você tá falando isso pra mim. Tipo, e você vai estar consciente, vendo a sua vida real. É isso que eu desejo para as crianças, uma vida real, não essa coisa que foi inventada nesse sistema, uma vergonha. Eu fico pensando nos nossos antepassados. Imagina se passa um caminhão espacial aí, uma galera de 200 anos atrás, os nossos tataravô e, sei lá, os nossos parentes, aqueles que vieram antes, né? Deixa eu ver aí como que tá a nossa futura geração, como eles continuaram. Aí eles passam e vê a gente nessa frufruzada de sociedade, que é uma vergonha. Você é definido pelo que você tem, não pelo que você é. O que você tem não me interessa. Se tu bate as botas em 3 segundos aqui, tu vai levar essa coisa que tu tem pra onde? Gente, chega a ser uma vergonha e o mundo é dominado por isso. E eu fico louca que aí a gente tá botando, pimpolhando, porque aí a gente não tem educação sexual, aí a gente continua colocando gente no mundo, a nossa espécie super avançada, inteligente, raça humana no mundo,
sendo que a gente não dá conta de educar o que já tem, sendo que a gente não dá conta de lidar com o lixo que já tem, sendo que não dá conta de lidar com as diferenças, com a diversidade, com o baita 101 cor aí que tem no nosso arco-íris humano, nós não dá conta de lidar nem com isso e a gente continua nessa ânsia, carência do quê? Estamos correndo para onde? O futuro tem o quê lá na frente? Tem nada não, tem morte, para mim, para você. Sabe o que tem lá na frente no relógio que tu tá correndo aí, porque tu acha que tu tá atrasado, sei lá o porquê. Tá atrasado por quê? Pra quem? Na onde? Quem te disse que tu tá atrasado? Tu não tá. Para, é burrice, sabe? 200, 300 anos atrás não tinha esse sistema de relógio, de máquina de fábrica, de essa dependência. Então, assim, eu tô falando esses números aqui, mas eu não sou expert, não. Talvez os meus números estão todos errados. Mas eu sei que a humanidade não foi pra sempre assim. E ela não tem que ser pra sempre assim. A gente já tem as respostas. Eu preciso da resposta do que é como fazer uma maçã crescer, né? A árvore da maçã. Eu vou plantar lá uma maçanheira, como é que fala? Tô dando exemplos horríveis hoje, né? Mas beleza, quero fazer uma plantação de maçã. Eu tenho que ir lá estudar como fazer essa plantação de maçã. A gente já tem as respostas. Já temos todas as informações. O que a gente pode fazer para parar de destruir o planeta, para parar de aumentar o aquecimento global? A gente já tem as informações. A gente continua trazendo crianças para esse tipo de planeta onde a gente já tem as informações e nós ignoramos as respostas que salvam. Nós ignoramos as respostas que curam. E a gente está enfiando todo esse dinheiro na onde? Em que marca? Que marca de roupa? Esses ET estão rindo, porque aí a gente fica matando as nossas árvores, o único ar, oxigênio que a gente depende para viver. E aí cada vez mais a gente consome mais isso, cada vez mais a gente destrói isso que a gente precisa para viver. E é isso que eles querem fazer com esse planeta. É isso que a sombra quer fazer. É isso que eles contam a história de Lúcifer, o diabo, é isso que ele quer fazer com você. É matar eu e você, enfiar lá no inferno dele, no porão e ficar rindo de você para sempre. E você tá caindo, eu e você, a gente tá caindo no sistema. E aí eu fico irritada, porque eu não quero, eu tenho muito amor pelas crianças que eu cuido, e eu não quero ver elas nesse futuro. Mas é doido, porque tá todo mundo nessa onda. E quando você pensa diferente, você é louco. Aí falaram que Deus ia usar os loucos. Tô esperando mesmo, viu, Deus? Prova aí pra esse povo que você vai usar mesmo. Porque eu me sinto bem louca. Aí você é louco, você vai pela contramão. Aí você fala essas coisas, você pensa diferente. Tudo é um BO. Tudo é uma divisão. Tudo é não aceito. E as coisas que são aceitas são coisas que não estão fazendo bem para a nossa natureza humana, para o nosso ser, para a nossa espécie, para quem nós somos, para o que a gente precisa. Entende? In the end of the day, no final do dia, quando você coloca sua cabeça no travesseiro, metade da humanidade, metade do mundo, do planeta, do universo, tá conseguindo dormir, tá ansioso, tá depressivo, tá sei lá o que, viciado em um monte de coisa, viciado em drogas, sexo, pessoas, em sentimentos, em emoções, em coisas ruins, em coisas boas, entendeu? Muito importante a gente observar, ter consciência, observação, que pé que a nossa raça humana, a humanidade está caminhando e o que a gente pode despertar nas novas gerações, nas crianças que a gente ama, que a gente cuida, o que a gente pode facilitar para elas entenderem que a vida ali na frente vai ser muito diferente. E ninguém tá falando sobre isso. O próprio cara que inventou, né, e tá botando a bomba aí do AI, não tá falando muito sobre isso. Não tá trazendo consciência, conscientizando nossas próximas gerações de como que vai ser daqui 5, 10 anos. Não, ele só vende. Vende o cachorro do Black Mirror lá, né, o cachorro que mata a raça humana. Vende não sei o que traduz todas as línguas em 1 segundo. Vende todo não sei o que. Vai começar só a vender. Vai começar a vender a própria morte. Entendeu? Se a gente não tiver consciente, acordado. Ai, eu fico agoniada. Fico agoniadíssima. Espero que para minha tribo, para quem fez sentido, para as almas que chegaram até aqui, pensa, reflita sobre isso. Não precisa ser meu seguidor, não quero que você só
vou só, eu curti todas as suas ideias e eu só sigo o que você fala. Não, não seja essa cabeça. Tenha toda a produção aí, todos os maquinários, todo mundo na tua mente aí dentro, pensando na tua própria cabecinha. E me traga ideias aqui nos comentários. O que a gente pode fazer para ajudar nossas crianças, o futuro, a evolução? É uma ideia, a gente só precisa de uma ideia para ver o mundo acontecer de uma forma diferente. Igual esse louco do Elon Musk que teve uma ideia e fez um monte de loucura lá no mundo dele. É a única coisa que a gente precisa pro nosso mundo, entende? E tem tanta gente no mundo. Você tem tanto poder, tua alma, teu filho, tua filha, tuas gerações, tua família, todo mundo tem muito poder. Só que a gente tá desacreditado. Como raça humana, a gente tá num nível tão desmilinguido, tão desacreditado, tão zoado, que é difícil acreditar mesmo. Mas acredita. E me conta sobre esses insights, esses pensamentos, essas ideias loucas que eu trouxe. Alguma coisa fez sentido pra você? Eu espero que sim. Que essa mensagem tenha tocado o seu ser de algum jeito e que você possa ir correndo daqui e ajudar você, seu ser, pessoas que você ama. Se cuidem, a gente se vê em algum outro vídeo. Tchau!